Eu gostaria de ler esse texto com você, que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz bem assim: E saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então, seus discípulos, se aproximando dele, pediu: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Não fui eu enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel? A mulher veio, adorou e ajoelhou e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Amém, queridos? Porque eu gostaria de transmitir algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E por muito tempo esse texto me fez olhar para a atitude de Jesus nesse ambiente aqui de uma forma muito errônea. E em um momento da minha vida, a qual eu não era servo do Senhor, mas conhecia o Evangelho, conhecia Jesus. Eu trabalhava em uma cidade, em restaurantes, e estava conversando com um dos gerentes do restaurante, e ele me falou que ele acreditava que existia Deus, mas que Jesus para ele tinha tido um comportamento muito inadequado, então ele não acreditava em Jesus. E um dos textos que ele citou foi esse e um outro texto. E por muito tempo eu pensava nessa comparação que Jesus faz. Mas neste momento eu gostaria de refletir sobre o texto inteiro, quebrar alguns paradigmas do meu e do seu coração e da nossa vida, para que possamos sermos abençoados de total maneira. Mateus, ele era bem rígido e ele transmite a sua característica e a sua personalidade judaica para esse momento em que ele escreve esse livro. Mas esse livro tem um objetivo de apresentar a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Além disso, esse livro também tem como objetivo em nos mostrar quantas promessas foram feitas no Antigo Testamento e no livro de Mateus. Ele é bem evidente em demonstrar para nós que essas promessas foram cumpridas. E o livro de Mateus também demonstra para nós essa primeira frase que essa mulher fala quando ela tem esse encontro com Jesus, que é Jesus, filho de Davi. Ela já demonstra que ela não está pedindo algo para alguém que é estranho. Ela já demonstra que ela está pedindo algo para alguém que ela conhece a história. Mas logo de início, o que me chama a atenção é que Jesus não responde nada. E de certa maneira Jesus tenta ignorar ela em seu comportamento, não com palavras, mas em comportamentos, com seus gestos. Jesus não responde, porque se nós formos analisar, Jesus estava cumprindo um objetivo. O evangelho genuíno, ele tem organizações e ele segue uma cronologia. E neste momento em que Jesus veio à terra, ele segue um plano de salvação. E esse plano de salvação por Jesus sempre foi muito bem esclarecido, e Jesus sempre foi muito bem focado em cumprir a missão em que o Pai deu para ele.
Jesus veio aqui, mas tudo isso ia começar de uma maneira cronológica e organizada. E o primeiro povo que ele gostaria de alcançar neste momento, ele já declara no início. Quando os discípulos chegam nele e falam: despede essa mulher. Está meio chato, está meio complicado, ela vem aqui gritando, pedindo algo, e o Senhor não responde nada, então fala para ela, despede ela. E aí Jesus fala bem assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus está querendo dizer que ele tinha um princípio e um objetivo inicial, e que o objetivo inicial de Jesus, naquele momento, não pertencia e não era aquela mulher. Era as ovelhas que estava perdida, mas ela tinha uma característica, um lugar e um dono. O que as pessoas ao redor de Jesus não tinham ideia é que aquela mulher já conhecia Jesus. E quando alguém conhece Jesus e tem uma experiência, um encontro com Jesus, com a história de Jesus, e compreende o propósito dele na nossa vida, desistir dos nossos desejos e sonhos não se torna uma opção mais na nossa vida. Se ela estava preparada para receber um milagre. E esse milagre não envolvia diretamente a vida dela, mas a vida da filha dela, onde eu compreendo que se esse milagre acontecesse, ia entrar no âmbito familiar dela. E nós precisamos entender que a filha dela estava endemoniada, então não era uma cura na carne, era uma cura que precisava de algo espiritual. Então, estar lidando com uma pessoa nesse sentido e nessa necessidade de uma cura é algo complexo. E essa mãe estava passando por isso. A filha dela, ela se manifestava e ficava endemoniada. E ela precisava de algo. E ela sabia da onde viria o socorro. O que ela estava esperando era uma oportunidade, uma chance. Só que dentro desse contexto ainda tem muitas coisas para a gente aprender aqui nessa noite, porque tem um contexto cultural, tem os costumes, tem os preconceitos, tem as distinções de pessoas, as exclusões, acepções de pessoas neste contexto. E a palavra é bem clara em dizer que ela era uma mulher cananeia. Ou seja, ela não fazia parte de um povo a qual neste momento era prioridade. E através dessa oportunidade de Jesus ensinar algo para aquela mulher, para os discípulos, e trazendo para a nossa vida, para nós hoje, agora, ele para e ele fala, a primeira coisa que ele fala, que eu já li: eu não fui enviado para as ovelhas, eu fui enviado, eu sei para quem, como, e eu vou seguir o que eu preciso fazer. E agora eu não posso parar o meu objetivo, e eu não posso te atender. Mas neste momento aqui, na mente dessa mulher, na necessidade dessa mulher, no que ela precisava, não tinha distinção. A fé dela não estava limitada em apenas quem ela era. Os gentios também têm oportunidades. Se você está aqui hoje, é porque o sangue de Jesus te alcançou. Nós entendemos que Jesus não está negando uma oportunidade para ela. Jesus apenas, neste momento, tinha outra prioridade. Mas nós ainda estamos em um impasse de perceber que aparentemente parecia que estava tendo uma acepção aqui.
Parecia que ela ia ser extremamente rejeitada e voltaria para sua casa sem a solução da sua necessidade. E essa necessidade é emergência. Eu tenho convicção que Deus que está aqui, Ele tem capacidade, Ele é o Deus do impossível, para resolver a sua necessidade, sendo emergência ou urgência. Mas ela toma uma atitude mais forte, ela se aproxima de Jesus, ela se aproxima mais, e a palavra fala que ela adora Jesus, e ela se ajoelha, e ao se ajoelhar, ela demonstra para Jesus que Ele está sobre tudo, e ela está prostrada diante dos pés de Jesus, com uma convicção que no momento que ela se levantar daquele lugar, ela terá uma solução para a vida, para a história e para a família dela. Mas ela não pode fazer isso, muitos olhares julgativos, ela não pode fazer isso porque ela não faz parte do povo judeu. Ela é um povo que, entre aspas, é desclassificado, e os olhos humanos começaram a fazer o julgamento. Mas neste momento começa ali um dos maiores diálogos entre ela e Jesus. Se aproxime, não importa se as pessoas estão olhando para nós e nos julgando, e nos criticando, e colocando barreira, obstáculos, degraus. Se aproxime e adore, se proste. Sabe por quê? Até neste momento, essa mulher não tinha nada para oferecer, mas ela tinha adoração. Porque nós que servimos a Deus, nós vamos viver constantemente passando por dificuldade, saindo de um problema e entrando no outro. Mas se nós compreendermos o nosso sentido de adorador, de se aproximar em Jesus, de adorar, de se prostrar, nós vamos começar a olhar para o problema com uma solução. E a nossa maior solução é Cristo na nossa vida. Qual é o nosso comportamento cristão diante do nosso problema, da nossa dificuldade? Porque nós vamos passar, e eu agradeço a Deus pelas dificuldades que eu passo. Às vezes, quando nós estamos passando por situação, nós achamos que Deus não nos ama, mas não tem nada a ver a nossa dificuldade com o amor de Deus para com a nossa vida. Não se mede assim, queridos. O poço lá de casa, ou o poço abençoado, artesiano, secou. O poço secou à noite. Quando foi na terça, o pessoal foi lá, mexer no poço. Descobriu que o poço não funcionava mais. Tinha caído um cano dentro do poço e ninguém conseguiu tirar aquele cano. Tinha ido tudo quanto é tipo de poceiro para tirar esse cano. Aí ficamos a terça, aí deu o meu aniversário, aí deu a quarta sem água. Não tinha água da rua encanada. Deu a quinta sem água. E o povo tentando tirar esse cano. E aí eu fui na casa de um amigo e eu voltei. E no carro eu comecei a orar e falar com Deus assim. Eu falei, Deus, eu não te pedi nada de presente de aniversário. Até porque eu não mereço muita coisa. Porque o que o Senhor tem me dado já é demais. Mas, Pai, eu queria chegar lá em casa e queria tirar aquele cano de dentro desse poço. E aí eu cheguei, peguei um ferro e sentei lá na área, e o poço pequenininho, coloquei o ferro ali, e minha esposa falou, meu bem, o que você vai fazer? Eu falei, vou tirar esse cano. E aí comecei a cutucar ali, minha esposa por ali, e aquele ferro de construção, dobrei a pontinha dele, fiquei cutucando ali. Falei, Senhor, se eu me desse esse presente de aniversário, que eu saí de lá, eu já saí 3 vezes de Cacoal, todas as vezes fugido, para não morrer, mas dessa vez, eu saí debaixo da bênção. A igreja que são vocês oraram por mim, eu vim aqui, as pessoas que eu sou submisso espiritual me abençoou, eu fui para lá num propósito. E eu comecei a cutucar, e nada acontecia. Aí minha esposa, meu bem, desiste. Eu, tá bom. Aí eu pensei, vou mais uma vez. Meti lá embaixo mais uma vez. E fiquei e tal. Aí o ferro era muito grande. Ele batia no telhado da área. Eu falei, meu bem, me ajuda aqui, participa da minha vitória.
peguei, virei assim, ela foi puxando, querido. Eu fui puxando e puxando. E ela ia direcionando ela. Quando eu olhei, querido, o cano estava dessa altura assim, vindo assim, ó. E eu peguei aquele cano com a minha mão, querido, porque aquele era o milagre que eu precisava naquele momento. E todos os poceiros profissionais não tinham conseguido tirar. Eu peguei aquele cano com a minha mão, comecei a chorar, comecei a falar em línguas, glorificar. Minha esposa começou a chorar, o Espírito Santo começou a nos visitar. E eu joguei aquele cano lá no quintal lá. E eu chorava por uma coisa pequena, queridos. Muito pequena. Só que depois ninguém conseguia tirar o ferro de dentro do cano. O ferro entrou dentro do cano, engarranchou lá dentro. E o cano, ele não tinha fundo, porque tinha uma válvula lá no fundo. Então ele não fez isso aqui, ó. Ele engarranchou lá dentro, eu não sei como. Mas eu tirei o cano. São coisas simples que eu e você precisamos de Deus. Talvez era simples aos olhos das pessoas ao redor o que essa mulher precisava, mas isso era a necessidade que ela tinha e era emergência. E ela já estava prostrada, já estava adorando, ela já estava fazendo o seu melhor. E Jesus fala bem assim: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Queridos, doeu. Mas preciso enfatizar. Jesus fala para ela, não é bom. Mas Jesus, ele leva ela para um ambiente fora do que ela está enxergando com os olhos, mas ele abre os olhos dela, imaginário, e leva ela para um outro ambiente. É agora, nesse outro ambiente, que eu gostaria de ministrar a palavra. Quando Jesus fala para ela do pão, Jesus está trazendo para ela algo que é um simbolismo muito forte e que é um dos alimentos mais fortes daquela época. E é o alimento conhecido universalmente no mundo inteiro, mesmo que seja feito de formas e maneiras diferentes, mas o mundo inteiro conhece o pão. Jesus fala para ela de um alimento que não existe judeu ou não judeu que come. Depois, Jesus introduz filhos. Para ter filhos, tem que ter o pai. E depois, Jesus introduz um animal. E subentende que esse animal poderia ser ela. Mas quando Jesus introduz no campo imaginário esse animal, ele fala de um cachorrinho. Quando ele fala desse cachorrinho, ele permite a gente imaginar e acreditar que esse cachorrinho estava nesse ambiente onde tinha pão, aonde tinha uma família e aonde tinha uma casa. Então, quando ela entende que Jesus chama ela e coloca esse adjetivo nela, ela não olha para isso. Ela olha para as outras coisas que tinha na casa, a qual Jesus não fala, mas ela olha. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E quando Deus fala não para nós, pede para nós esperarmos, para onde que nós olhamos? Sabe como que Deus fala não para Paulo? Deus fala para Paulo, tira a sua visão do espinho da carne e olha para a minha graça, porque a minha graça te basta. Aqui Jesus estava respondendo à atitude de adoração e prostração dessa mulher. Mas quando ele fala isso, querido, ela vem com algo extraordinário. Ela disse bem assim, primeira palavra que ela disse, querido, sim. Concordou. Depois ela fala, sim, Senhor. Ela não discordou de Jesus. Mas permita usar a minha imaginação para que nós possamos entender esse texto. Ela fala, sim, Senhor, mas o Senhor me conduziu para um campo da imaginação, e dentro desse campo da imaginação, eu entendi quem eu sou. Mas nesse campo da imaginação, tem pão, tem filhos, e tem cachorrinho. Mas eu quero te dizer algo. Eu coloco a mesa sobre esse campo da imaginação, porque onde tem pão,
Aonde tem filho, aonde tem família, aonde vai ter o alimento, precisa ter a mesa. Jesus não falou que tinha a mesa, foi ela que falou que tinha a mesa. Ela falou assim: eu coloco a mesa. E para colocar a mesa e melhorar esse cenário, de responder e receber o milagre que eu preciso, eu coloco a mesa, Jesus. Eu coloco os filhos sentados, o dono sentado, e eu me coloco no meu lugar, embaixo da mesa. E quando cair um farelo do pão, uma migalha desse pão, eu vou ter contato com esse pão e serei curada. Minha filha será alcançada, minha família será mudada. Ou seja, ela fala para Jesus: eu preciso disso, mas eu não quero tomar o lugar de ninguém. Eu aceito a condição que você impôs a mim de ser um cachorrinho, mas eu entendo que esse cachorrinho se alimenta com a família, mesmo que seja debaixo da mesa. Quando você pega o amor de uma mãe e coloca a fé junto, eu só estou aqui ministrando essa palavra, porque inúmeras madrugadas minha mãe orava e colocava a fé dela e o amor dela para com a minha vida, para que Deus me arrancasse das drogas. Ela também mostra para Jesus que sem fé é impossível agradar a Deus. Ali ela envergonhou os que estavam julgando, e ela agradou a Jesus. Ela envergonhou os preconceituosos e agradou a Jesus. E aí eu gostaria de te dizer, queridos, que extraordinário isso. Sabe por que ela introduz a mesa, querido? Porque a mesa é um lugar onde a gente come. E este alimento que recebemos na mesa, ele é necessário para a sustentabilidade da nossa vida. Essas refeições, literalmente, que fazemos à mesa, dá sustentabilidade à continuidade da nossa vida. Mas dentro de um contexto espiritual, que ela necessitava de uma cura para a sua filha, que envolvia diretamente a cura espiritual. A mesa para o povo judaico não era só um item que ficava na casa e decorava a casa. A mesa era um altar, era um trono. E naquele momento tinha o pão, e o pão sempre estava sobre a mesa judaica. E eles sentavam e começava a dividir o pão. E ali começava a ter uma divisão do pão, aonde acontecia a comunhão. Espiritualmente, você entende isso aqui, queridos? E nós vamos entender na continuidade, e trazendo para nós aqui, que Jesus Cristo morreu, mas Ele disse que Ele era o pão vivo que veio do céu. E hoje Ele te convida para a mesa, mesmo que você não trouxe nada, como essa mulher não trouxe nada, mas Ele convida você para a mesa, para a presença dEle, até a mesa, porque é nessa mesa que Ele vai se dividir, e ao Ele se dividir, vai acontecer uma comunhão, e quando acontece a comunhão, acontece uma troca mútua. Você começa a expressar, entregar, colocar as suas coisas, os seus pecados, os seus problemas, a sua necessidade sobre a mesa, e Jesus começa a pegar isso, e Ele começa a receber isso. Mas Cristo, Ele é imutável, Ele não vai mudar, Ele não vai adquirir os seus pecados, os seus problemas, suas falhas, e vai virar outro. Ele vai continuar sendo quem Ele é. Só que é aí que acontece o maior mistério, porque aí você está permitindo Ele tirar algo dele e dividir com você. Aí você começa a mudar, sabe por quê? Porque como essa mulher
o contato com o pão que é Jesus muda a nossa história por completo.